Na porção dessa semana, a gente vê duas pessoas chamadas Efraim e Menashe, filhos de José, recebendo um prêmio totalmente inesperado, uma bênção, uma herança espiritual totalmente inesperada. Hoje a gente vai ver por que e como é que isso aconteceu. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Essa semana nós estamos lendo a porção de Vayehi. Na porção de Vayehi, basicamente o que a gente vê é o relato sobre a morte de Jacó. Então, a porção começa contando como ele fez todos os preparativos, para sua morte. Vamos tentar resumir um pouquinho o que aconteceu. A gente sabe que o Jacó, nos últimos anos de vida, tinha ido para o Egito, a pedido do próprio José, que estava lá como primeiro-ministro, como braço direito do faraó. Mas o Jacó também deixou muito claro que ele não queria morrer no Egito, ou pelo menos não ser enterrado no Egito. Ele queria ser enterrado na caverna de Marpelá, onde estavam já todos os outros patriarcas e também algumas matriarcas. Bom, então nessa última porção aqui da vida de Jacó, a gente vê que ele faz todos os preparativos para isso, ele faz suas despedidas, e depois ele decide que, quando ele já está quase morrendo, ele tem que dar sua última bênção a cada um dos seus filhos, as tribos de Israel. Tem aí um famoso episódio, onde a gente sabe que é nesse momento que ele troca a liderança, Reuven, que é o seu primeiro filho primogênito, deveria ter uma bênção especial por causa disso, deveria receber ali alguma coisa a mais, porque na Bíblia o primogênito é especial, mas ele troca, ele passa essas bênçãos mais para o Judá, que acaba depois se tornando então a tribo que vai ter o rei de Judá, o reino de Israel, vai vir de Judá, mas essa é outra questão. Uma coisa inusitada que acontece aqui é que Jacó fala o seguinte para José: José, eu quero dar uma bênção para os seus dois filhos. Ou seja, ele teria que dar uma bênção, se a gente está falando da formação de Israel, para os 12 filhos que ele tinha, cada um ia formar uma tribo, e pronto, essas seriam as tribos de Israel. Mas o Jacó fala: não, os seus netos, José, eu quero fazer deles uma tribo. Então a gente não tem uma tribo chamada José, Yosef, mas a gente tem uma tribo chamada Efraim e uma tribo chamada Menashe, que são os filhos do José. Vamos ver como é que isso é mostrado na Bíblia. O versículo diz o seguinte, o versículo está em Gênesis 48:5. E agora os seus dois filhos, nascidos para você na terra do Egito, antes que eu vim para o Egito, eis que eles são meus. Efraim e Menashe, como Reuven e Shimon, vão ser meus. Então aqui aparece aquela relação primeiro que eu falei, Reuven e Shimon, os dois primogênitos, os dois que nasceram primeiro, Reuven, apesar de ter perdido isso, são comparados a Efraim e Menashe. Agora, por que essa necessidade do Jacó de falar o Efraim e Menashe, que nasceram no Egito, antes de eu vir para o Egito, eles vão ser meus? Por que essa necessidade de especificar isso? Ele não podia falar diretamente: olha, seus filhos, Efraim e Menashe, vão ser como se fossem meus. Eu vou dar uma bênção para eles, eles vão ser parte da minha família, da meus filhos, e vão entrar como uma tribo de Israel. A Kabbalah explica que, na verdade, essa pequena volta que o Jacó dá, essa frase a mais que ele fala, não é por... ele fala para explicar o motivo de por que Efraim e Menashe estão sendo escolhidos. Ele está explicando, na verdade, que esse é justamente o motivo. Ou seja, Efraim e Menashe, justamente por terem nascido no Egito, justamente por terem nascido quando Jacó não estava por perto, é que eles estão se tornando agora parte das tribos de Israel. Aí você vai perguntar: mas espera, como assim? O significado é: uma pessoa, quando ela nasce fora da santidade, ou longe de um espírito de santidade, para ela é muito complicado entrar nesse espírito ou se manter fiel a esse espírito de algum modo. O fato de Efraim e Menashe terem nascido no Egito, a gente sabe pela Kabbalah que o Egito representa o contrário da espiritualidade, a impureza. E não só isso, eles nasceram então com José, que era pai deles, e José, a gente vê que era uma figura totalmente assimilada. José tinha um nome egípcio, uma mulher egípcia, ele dá nomes egípcios aos seus filhos. Ele é um cara que se desconectou totalmente de Israel
que representa a espiritualidade das suas raízes, ele não via o pai Jacó, certo? Há muito tempo, o pai achava que ele estava morto. Mas apesar disso tudo, os filhos dele, Efraim e Menashe, cresceram boas pessoas. Cresceram com um espírito de santidade. Cresceram no caminho de retidão. Então quando Jacó encontra os netos, ele reconhece isso. E aí na sua fala ele diz, esses dois que nasceram no Egito, quando eu estava longe, eu não tinha como influenciá-los, certo? Eu não tinha como passar a minha boa energia. Apesar disso, eles são bons. Eles eu quero para mim. Eu vou fazer deles parte da minha herança. A gente sabe que na Kabbalah, fazer parte dessa herança significa receber o próprio nome Israel. Né? Jacó ele tem dois nomes. Ele é chamado de Jacó, mas ele é chamado também Israel, depois da luta que ele teve com o anjo. O que Jacó está basicamente dizendo é, esses dois são parte de Israel. Eles vão ser Israel. É daqui que a gente tem uma das maiores provas do que eu sempre ensino nos meus cursos, de que Israel não tem a ver com uma religião, não tem a ver com um local de nascimento, não tem a ver com um sistema de por acaso onde você vive. Tá? Esses dois, por exemplo, nasceram no Egito, num sistema totalmente pagão, idólatra, mas pelas crenças deles, pelo que eles tinham dentro de si, pela essência que eles mantiveram fiel, eles são Israel. Certo? Então você poderia pensar assim, algumas pessoas acham isso. Só é Israel quem nasce em Israel, ou quem nasce de sangue judeu, de mãe judia. Não, nada disso importa. O que importa é a essência da pessoa. Dependendo da essência, se essa pessoa tem uma certa essência, ela recebe o nome de Israel. E essa essência em especial, ela vem pelo patriarca Jacó. Né? Claro que Abraão e Isaac também são importantes, mas Jacó ele é tido como o patriarca perfeito na Kabbalah, no Midrash. Ele é a coluna do meio, né? A gente já falou disso, de Tiferet. Jacó é mencionado, por exemplo, como uma pessoa de sucesso porque todos os seus 12 filhos deram boas pessoas. Né? Então a gente tem, por exemplo, o caso de Abraão. Abraão tem 2 filhos. Um deles é representante mais da negatividade, outro da positividade. Né? Ele tem Isaac e Ismael. Depois, Isaac, acontece a mesma coisa. Ele tem Esaú e Jacó. Okay? Esaú vai um pouco mais para o lado denso, né, material, Jacó para o lado espiritual. Jacó é o único que tem 12 filhos, todos eles encaminhados para o lado da espiritualidade, e mais do que 12 tem a menina, que a gente geralmente esquece, a Diná, né? Ele também tem uma menina que vai para o lado também totalmente da espiritualidade. Então Jacó é símbolo de uma perfeição. Jacó é símbolo de passar essa herança que a gente está falando, que se chama Israel. E ele decidiu nesse momento por Efraim e Menashe. Então perceba que Efraim e Menashe são 2 casos especiais, porque apesar de não ter a conexão com Jacó, né, eles estarem numa terra distante, estarem numa cultura distante, eles se mantiveram fiéis a Jacó, digamos assim, a essa ideologia que Jacó representa, e por isso eles se tornaram sim 2 tribos de Israel. Uma boa semana a todos. Shavuot Tov.